O tema dessa noite é esse: vai chover fogo do céu. Amém? Amém. Deus responde com fogo quando seu nome é desafiado. Quando seu povo está em dúvida, a sua glória se manifesta. Foi assim nos tempos de Elias, continua sendo assim nos dias de hoje, porque Deus vai mostrar, sempre vai mostrar que é o Deus verdadeiro, respondendo com fogo do céu, com poder, com santidade, com juízo, com avivamento, para confrontar o pecado e confirmar a sua soberania. Nós vivemos dias semelhantes aos dias do profeta Elias, tempo de confusão espiritual, de idolatria cultural e religiosa. Existem ídolos feitos de pau, de pedra, de gesso, mas existem ídolos de carne e osso, seres humanos no esporte, nas artes, em vários segmentos, e existem ídolos dentro das igrejas. Você entra no Facebook, você encontra grupos de admiradores do pastor fulano de tal, seguidores do pastor fulano de tal. Isso é idolatria. Nós temos que adorar ao Senhor e seguir ao Senhor. O homem não é nada mais do que um instrumento. E o instrumento, ele não pode ser adorado. Se você olhar ali nos pés do João, está tudo babado. Quando estava o Daniel aqui, não vou fazer não vou te humilhar hoje, tá? Mas quando estava o Daniel aqui, batendo com o dedão aqui e tocando, o João ficou assim, ó. Cara, que contrabaixo maravilhoso. Você viu o que esse contrabaixo faz? O que esse contrabaixo faz? Nada, nada. Esse contrabaixo não faz nada. E nas minhas mãos, esse contrabaixo, um pedaço de pau, tem o mesmo valor. Como esse cara toca, não é isso? Pô, que baixo! Pode ser o mais moderno, top, não sei qual é a marca de contrabaixo. No meu tempo, 1900 e vovó mocinha, guitarra era Fender. Contrabaixo é o quê? Fender também. Top de linha. Se não tiver quem toque, não adianta nada. Eu e você, ou qualquer outro pastor, pregador, cantor, tem instrumento nas mãos de Deus. Quem toca a nossa alma e usa os nossos lábios é Deus. Então, queridos, essa idolatria tem que acabar. Essa idolatria tem que parar. Existem homens de Deus que são referência para mim, que eu admiro como homens de Deus, mas eu reconheço que são instrumentos nas mãos de Deus. Nada além disso. Nada mais do que isso. Então nós vivemos dias de idolatria, sim, e idolatria dentro de igrejas evangélicas, inclusive. Mas, queridos, essa falta de compromisso com Deus, ela só é resolvida de uma forma: quando desce fogo dos céus, quando chove fogo dos céus. Nós vivemos esses dias do profeta Elias. A falta de clareza torna difícil discernir a voz do verdadeiro Deus em meio a tantas distrações e influências que existem no mundo. Nós precisamos
ter clareza. E a clareza é essa: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, porque só Ele faz chover fogo do céu. Quando o altar é restaurado e a oração é feita com fé, Deus envia fogo do céu. O Monte Carmelo não é apenas uma história do passado, ele pode se repetir hoje. Nós podemos ouvir a voz de Deus hoje. E o Monte Carmelo é uma convocação para o presente, para este momento. O Deus que respondeu com fogo continua o mesmo hoje, e Ele deseja manifestar a sua glória e o seu poder com o fogo do Espírito Santo nessa igreja hoje. É isso que Deus quer. E eu, olhando para esse texto, eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. São muito importantes. A primeira coisa que eu quero dizer é que o fogo do céu confronta a idolatria. Versículo 18 em diante vai falar disso. O versículo 21 principalmente diz assim, ó: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se Deus é o Senhor, siga-no. Se Baal é o Senhor, siga-no. Há uma confusão sobre quem devemos servir e a quem devemos adorar. E Elias desafia o rei e desafia o povo. Ele não tem medo de dizer a verdade. Ele não tem medo de dizer a verdade. Queridos, o problema de Israel e o problema do Brasil não é político, é espiritual. O problema da nossa nação não é político, é espiritual. Por um decreto do então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o Brasil foi consagrado à Senhora da Aparecida. E de lá para cá, e a Senhora da Aparecida é um ídolo. Queridos, eu não estou falando contra religiões ou contra os católicos. Eu estou falando que a Bíblia diz que qualquer ídolo levantado em lugar de Deus é pecado, é idolatria. E o Brasil pertence a um ídolo. O Brasil foi consagrado pela sua máxima autoridade, presidente da República, a um ídolo. Então, meus queridos, o problema do Brasil não é político. Pode entrar governo, sair governo. Há uma polarização. Eu esqueci de contar uma bênção. Na terça-feira, foi isso, Henrique? Terça-feira de manhã, irmã Patrícia, Neide, Henrique e eu estivemos na prefeitura, tivemos 50 minutos de conversa com o nosso prefeito, oramos por ele, abençoamos a vida dele, e na quarta-feira ele me mandou uma mensagem e eu quero compartilhar com você. Temos um engenheiro para fazer a obra que nós precisamos. Amém? Já temos um engenheiro. Então, queridos, conversando com ele, eu falava dessa polarização exacerbada, exagerada entre o presidente anterior e o presidente atual. Briga, acusa, aquele era de Deus? Sei lá. Esse é do diabo? Não sei. Queridos, o problema não é o presidente, o problema é espiritual. O problema de Israel era um problema espiritual. A corrupção e a idolatria são os verdadeiros inimigos da nossa nação, como eram os inimigos de Israel. A causa da seca que acontece em Israel não é climática, é uma crise de abandono do Senhor. Eles abandonaram a Deus. Para os entendedores, pouca coisa precisa dizer. O último censo declarou que o nosso país, que o nosso estado
e eu já sabia disso, isso já vem acontecendo há vários anos. É o estado onde existe o maior número de adeptos de culto afro-brasileiros, de baixo espiritismo. A Bahia leva fama, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é onde existem mais praticantes das religiões afro-brasileiras que mexem com espíritos, que em última instância são demônios. Eu sei que eu corro um risco, esse culto está sendo transmitido pela internet, mas a verdade é essa, a palavra de Deus é essa. Elias não teve medo de dizer a verdade, e eu quero que Deus me dê a coragem de Elias para sempre dizer o que tem que ser dito para o bem da comunidade, para o bem do povo, para a conversão de vidas para o Senhor. O governo de Israel, Acabe e Jezabel, estavam totalmente do lado de Baal. Elias foi para o púlpito e disse: Deus é o Senhor, Baal não é nada. Queridos, então nós temos que entender que o que acontece no nosso país, o que acontecia em Israel, não era questão política, era questão espiritual. O povo abandonou ao Senhor. Olha para o nosso estado, nunca se viu tamanhas calamidades. Eu não estou dizendo que é castigo de Deus, eu não creio num Deus vingativo, e muitos crentes perderam suas casas. Muitas igrejas foram tomadas pela água e até destruídas, mas o que nós estamos passando tem um fundo espiritual. Enquanto não nos convertermos ao Senhor, nada vai mudar. Nós precisamos nos converter. A natureza não se fecha ou não se abre demais por acaso. É manifestação do estado, é reflexo do estado espiritual do seu povo. Então nós precisamos tomar cuidado e fazer a nossa parte. Queridos, a proposta de Deus é clara: Deus ou Baal, Deus ou os ídolos, humanos ou não, Deus ou o estado espiritual que o povo está vivendo. Essa é a proposta de Deus. E a pergunta de Elias é essa: até quando cocheareis? Até quando vocês vão andar com um pé? É o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Até quando você vai tentar andar em cima do muro? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Conta-se a história que havia um muro, o diabo estava de um lado e Jesus do outro. Talvez você já tenha ouvido essa história. E um homem estava em cima do muro, olhando para Jesus, olhando para o diabo, olhando para Jesus, e Jesus dizia para ele: vem para cá, filho, vem aqui. E o diabo caladinho, só olhando, só observando. E Jesus dizia: filho, vem. E o diabo quieto. Então alguém que observava aquela cena perguntou para o diabo: você não vai chamá-lo? O diabo deu uma risadinha e disse: eu não. Por quê? Não, ele está em cima do muro, não vai chamar ele, Jesus está chamando. O diabo disse: não, o muro é meu. Quando você está em cima do muro, você já fez a sua escolha. Não existe em cima do muro, ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Israel era isso, ou estava com Deus ou estava com Baal. Não havia meio termo, ou Deus ou Baal. Tome a sua decisão. Foi o que Elias disse para o povo. O povo está dividido, apático, precisa de uma definição. Essa semana, a Marta e eu estávamos vendo uma pessoa que se diz crente, falando numa rede social e dizendo: todo caminho leva a Deus. Isso é mentira. Só Jesus Cristo leva a Deus. Não, qualquer igreja serve, qualquer evangelho, o que vale é fazer o bem, é pregar coisas boas. Não, o que vale é estar comprometido, consagrado, entregue totalmente a Jesus. Não é qualquer caminho, é um caminho, que é Jesus Cristo. É uma verdade. As pessoas hoje me falam muito da minha verdade.
Não a tua verdade, querido, só existe uma verdade. Essa verdade está na palavra de Deus e é Jesus Cristo. Existe um caminho. Todo caminho leva a Roma. Pode ser que lá na Roma antiga sim. Mas todo caminho leva a Deus. Só está escrito em acrescentares. Sabe por quê? Porque só tem um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Baal não é Deus. Baal não é Deus. Senhora da Aparecida não é Deus. Deus é o Senhor. O Senhor é Deus. É Ele que nós devemos servir. A falta de compromisso com Deus gera desespero e insegurança nas relações e nas decisões diárias. Como consequência de um abandono da fé, tudo em Israel estava uma confusão sem tamanho. As coisas em Israel estavam do jeito que o diabo gosta. E quando nós olhamos o que acontece no nosso mundo, nós somos obrigados a confessar que não estão do jeito de Deus, que não estão do jeito que Deus gostaria, que Deus quer, que Deus planejou para nós. Queridos, o altar é um altar de confronto. O altar é um altar de confronto. Deus responderá com fogo. Deus responderá com fogo. O altar, a sua vida é o altar. Hoje você tem que restaurar a sua vida. A sua vida é o altar. E é um altar de confronto. Aonde você está, você confronta as trevas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Se levante contra a escuridão, contra as trevas, contra a depressão, contra a enfermidade. Você é o altar do confronto. A sua vida é uma vida que confronta o mal. Ou você está do lado de Jesus, e se você estiver, você confronta. Ou você não está, e você precisa ser confrontado. A verdade é só essa. Não é o debate que vai vencer. Não é a discussão teológica. Elias, eu fico olhando hoje nas redes sociais, existem alguns pastores, alguns líderes que têm programas de televisão ou rádio, e aí transmite pelo Facebook, e eles chamam um herege qualquer, e chamam um pastor mais ortodoxo, mais bíblico, e colocam os dois para discutir, para debater. Gente, lá no tempo de Elias, Elias não promoveu. Chamam aí o sumo sacerdote de Baal, e nós vamos promover um debate aqui. Quem vencer o debate se torna a religião oficial. Não, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eu amo teologia, eu amo estudar, eu amo a palavra de Deus, mas o que eu preciso é de fogo na minha vida. Teologia sem fogo mata. Teologia sem fogo mata. Nós precisamos é do fogo do Espírito Santo na nossa vida. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Não é debater, não é discutir, é clamar a Deus. E o Deus que derramar fogo, esse é Deus. E acabou a conversa. É incontestável. O Deus que responder com fogo. A autenticidade divina se revela em provas concretas da sua ação. Qual era a prova? Fogo vindo do céu. Era isso. O fogo autêntico, o verdadeiro Deus, diante de uma geração cética. O fogo autêntico, o verdadeiro Deus, diante de uma geração cética. Há fogo na sua vida? Há fogo no seu altar? O seu coração está pegando fogo? Há fogo de Deus na sua vida? Num mundo onde muitos questionam a fé, a manifestação do poder de Deus é indispensável. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é isso: o fogo do céu confronta a idolatria. Em segundo lugar, o fogo do céu expõe a religião falsa. Num esforço inútil, os profetas de Baal
cantam, gritam, pulam e cortam-se, mas o céu permanece em silêncio. A performance religiosa sem a presença de Deus é apenas ruído. O barulho dentro da igreja sem a presença de Deus é apenas ruído. Tá bom, pastor, e o que manifesta a presença de Deus? É o fogo que cura, é o fogo que transforma, é o fogo que liberta, é o fogo que enche a vida do crente. Barulho é fácil fazer, eu quero ver é frutos, é resultados. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do fogo do céu, dá frutos. É só isso. E o resto é barulho. O resto é barulho. Os profetas de Baal fizeram muito barulho. Qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Elias fez uma oração simples. Eu espero que nenhum irmão presbiteriano esteja nos assistindo. A oração de Elias foi muito presbiteriana. Senhor, o Senhor é Deus. Sabe o que isso me ensina, queridos? Que não é o meu berro, que não é o meu grito, que não é o meu barulho, que não é o meu fervor que toca a mão de Deus. É a minha fé e a oração dirigida a Deus. É isso que move a mão, que move o braço de Deus. É isso que faz descer fogo dos céus. A religião falsa é barulhenta, é emocional, é ritualística, mas é vazia de poder. Eu fui pastor lá em Pérola e tinha um irmãozinho que toda sexta-feira à noite ia para o monte. Mas não era para o monte de coberto, era para o monte mesmo. Um monte lá no meio do mato. E ele dizia: o único lugar que Deus se manifesta é no monte. Quem não vai no monte não é crente. Quem não vai no monte não é cheio do poder. Ele vivia brigando com a esposa, espancando os filhos. Tinha um comércio, vivia dando nó nos outros. Mas toda sexta-feira ele estava no monte. O monte dava uns 6 quilômetros da cidade. Quando ele orava, eu desconfio que lá na cidade a gente conseguia ouvir. Eu acho que Deus botava um tampão, um protetor auricular, de tanto que ele gritava. Falava em línguas, plantava a bananeira, fazia de tudo. E no dia a dia fazia pior ainda. Queridos, o fogo que não queima, a iniquidade que não transforma, não é fogo do céu. Ah não, tem que ir para o monte. Meu apelido na boca dele era geladeira. Geladeira não vai para o monte. Geladeira não gosta de orar. Gente, você não precisa me ver orando. Sabe o que Jesus disse? Quando orares, o que está escrito lá? Mateus? Oi? Entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te vê. Ele te responderá. Gente, é muito fácil orar aqui. Eu posso impressionar vocês com a minha oração aqui. E não orar em casa, e não orar nos outros momentos. Isso é performance. Nós estamos fazendo uma campanha de 100 dias de oração. Hoje foi o casal, né? Os nossos sentinelas estavam jejuando durante o dia, buscando a presença do Senhor. Estavam ali, cada dia temos alguém. Cada dia temos algum irmão, alguma irmã, temos 2, 3 pessoas como sentinelas de oração. É muito bom, é muito gostoso, mas se você não orar em público, é melhor que você não participe das 24 horas de oração, é melhor que você não participe dos 100 dias de oração. Eu quero que você participe, eu estou convocando você a participar, mas eu quero dizer uma coisa: se você não ora a Deus durante o dia, é melhor que não participe. Sabe por quê? Porque Deus costuma ouvir quem costuma falar com Ele.
Deus costuma ouvir quem costuma falar com Ele. Ah, pastor, todo culto eu oro. Isso é ritual, isso é performance. Vida de oração é outra coisa. Elias tinha, por isso quando Elias orou, eu brinquei aqui, foi apenas uma brincadeira, uma oração bem tranquila, bem presbiteriana. Mas Deus ouviu, como Deus ouve os nossos irmãos presbiterianos, como ouve os assembleanos que oram um pouquinho mais alto, como ouve aqueles que de coração contrito gritam para serem ouvidos. Eu não estou dizendo que você não pode orar em voz alta, que você não pode clamar a Deus. O próprio salmista, a própria palavra fala de clamor e ninguém clama baixinho. Você está se afogando e diz assim, socorro. Você vai morrer afogado. Quando você está se afogando, você fala assim, socorro! Não ouviu? Socorro! Isso é clamor. Então você pode clamar ao Senhor, sim. Você pode clamar, mas você tem que ter o hábito de orar, de buscar a presença do Senhor. Ah, Deus só abençoa quando você ora em tal lugar. Deus abençoa quando você ora, não importa o lugar. Sabe aonde Jonas orou? Você sabe? No ventre do grande peixe. E o Senhor ouviu. E gente rebelde faz mal até para peixe. O peixe não aguentou o profeta e vomitou. Cuidado com a rebeldia, indigesta. Você já pensou ser vomitado por um peixe? Credo, pastor. Aquela gosmeira toda, peixe podre, algas, tudo enrolado em você, aquela meleca toda, e o peixe chega na praia e fala assim, ah, não te aguento mais. Isso não é nojento. Nojento é o que Jonas fez. E sabe quem era Jonas? Pastor da Igreja Batista Independente. Vou mudar de ministério, vou pastorear Tarsis. Você vai para Nínive, onde não tem igreja. Você vai pegar em Aparecida de Norte. Eu fico pensando de ver uma cidade no Brasil, lá no Ceará, chamada Exu. Já pensou? Alan, você vai plantar uma igreja batista, primeira igreja batista independente de Exu? Não, primeira igreja batista independente de Jesus. Eles precisam de uma igreja lá. Não ri não, que eu te mando falar. E o Mateus vai te bater isso, ministro não vou. Então, queridos, é isso. Você está me entendendo? Você está comigo aqui? Está me entendendo? Queridos, os falsos deuses não respondem porque não existem. Baal não podia responder, Baal não existe. Quem é Baal? Sabe o que é um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, uma nação sem Deus? Você sabe quem é Baal? O Deus das moscas. Eles estavam adorando o Deus das moscas. Você gosta de mosca na sua casa? Mas eles tinham altares para o Deus das moscas. É o nível que chega o homem sem Deus, a mulher sem Deus, a nação sem Deus. A frustração da busca por respostas e não ser atendido, porque falsos deuses não respondem. A idolatria gera cansaço e decepção. Quando colocamos a nossa esperança em coisas que não têm vida, acabamos nos sentindo vazios e perdidos. A segunda coisa, o fogo do céu expõe a religião falsa. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção, o fogo do céu exige um altar restaurado. 30 a 35, alguém leia aí. 30 a 35. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel.
Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha e cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Até aí, obrigado. Elias reconstrói o altar. Não há fogo sem altar. Não há fogo sem altar. Não há fogo sem altar. O teu coração é o altar onde o fogo do céu quer arder. Glória a Deus. Aleluia. O teu coração é o altar onde o Espírito Santo quer habitar e arder. O teu altar tem que estar restaurado. Queridos, sem consagração não há manifestação. Sem santidade não há poder. A santidade exige coração purificado. Se você não purificar o seu coração, não purificar sua mente, não purificar os seus lábios, o fogo do Espírito não vai arder no seu coração. Você pode fazer barulho, mas não vai haver fogo. Você já percebeu que o fogo queima em silêncio? Dificilmente o fogo faz barulho. Quando você vê, ele já está ardendo. Ele já está tomando conta. Aí sim, um incêndio, um fogaréu faz barulho. Mas a chama, quando começa a arder, ela não faz barulho. Se o teu coração não estiver consagrado, não vai haver fogo no teu coração. As pedras é a restauração da identidade espiritual. 12 tribos de Israel. Israel pertence a Deus. Quando você diz para todo mundo ouvir e ver que a sua vida pertence a Deus, que você é um filho de Deus, quando é restaurada a sua vida na presença de Deus, quando posicionalmente você se identifica com o Pai, então o fogo pode arder. Não, eu sou membro da igreja. Não adianta nada ser membro da igreja. Não, eu sou presbítero na igreja. Não adianta nada ser presbítero da igreja. Não, eu sou pastor da igreja. Grande coisa. Se o seu coração não for do Senhor, você pode ser bispo, apóstolo, profeta, papa da igreja. Não adianta nada. Essa semana alguém me procurou e disse para mim: pastor, ouçam bem, pastor, se o senhor me der um cargo, eu fico na sua igreja e nunca mais saio. Não entendeu coisa nenhuma. Meu querido, aqui nós não temos cargo, aqui nós temos ministério. Eu não dou cargo para ninguém. Deus dá ministério para pessoas. Deus dá ministério para pessoas. Eu não dou cargo para ninguém. Quem dá é Deus, e Deus não dá cargo, Ele dá ministério. E se você não tem ministério, não adianta você ter cargo. Você só vai fazer bobagem. Só vai usar mal o cargo que você tem. Nós precisamos ser cheios de Deus, porque aí Deus nos usa no ministério como Ele quer. Nossa irmã Tatiana estava trabalhando na sua casa, limpando a sua casa, limpando o banheiro. E ela orava ao Senhor. Posso contar, né, irmã? Ela estava orando e falando com o Senhor: Senhor, eu não quero voltar. Olha só, eu não quero voltar para a igreja só para dizer que eu sou membro da igreja. Se não for para o Senhor me usar, eu não quero nem voltar para a igreja. E aí Deus ministrou o coração dela: eu tenho um ministério para você, você vai fazer isso, eu vou te usar nessa área. Senhor, que isso, eu nunca fiz. Aí sabe o que acontece? O ministério dela já começou. Na loja onde ela trabalha, as pessoas que Deus disse que ela alcançaria começaram a ir na loja. Ela falou hoje para mim e para Marta: houve um perfil nos consumidores, nos clientes da loja, uma mudança de perfil. Tinha um perfil, aí Deus fala com ela, na outra semana começa a vir aquelas pessoas que Deus disse que ela iria buscar, que ela iria resgatar, começa a ir na loja a comprar. Gente que costumeiramente não ia. Não era o perfil dos clientes. Sabe por quê, gente?
quando Deus coloca um ministério na sua vida, Ele te dá condições, Ele te capacita e Ele te envia para fazer a sua obra. Quem quer cargo, vai ter cargo. Quem quer ministério, Deus vai usar. É só isso. Elias não queria cargo, Elias tinha um ministério. Os sacerdotes de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Astarote, 850 crentes com cargo na igreja lá em Israel. Mas tinha um homem que tinha ministério. E quando choveu fogo do céu, foi através de quem tem ministério, não através de quem tem cargo. Sabe por quê? Quem tem ministério tem o altar do seu coração restaurado. Porque o fogo só arde em quem tiver o altar restaurado. Aí Elias faz uma coisa, vamos jogar água em cima da pedra, da lenha, do sacrifício, põe água aí. E põe mais água. E põe água de novo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que gosta de trabalhar. Deus ama cenários impossíveis. Não vai. Com lenha seca, Baal não respondeu. Agora com lenha molhada, só tem uma diferença. Baal não é ninguém, Deus é Deus. E o Deus que responde com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Você pode molhar a lenha. E tem gente molhando a sua lenha. Para com isso, você não é nada, você não é ninguém. Você nunca vai ser coisa nenhuma. Não, isso não é para ti. Esse ministério não é... Ah, você está indo na igreja terça-feira aprender música com o Daniel? Esquece, não tem jeito. Estão jogando água na sua lenha. Ah, o pastor, esse pastor vem para cá, está dizendo que você vai ser presbítero, que você vai ser pastor, que você tem um ministério. Estão jogando água na sua lenha. Agora eu quero dizer uma coisa: Deus vai tocar fogo nessa lenha, com água ou sem água. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E Ele responde com fogo. Quando Ele age, a glória é toda dele. Se os profetas de Baal pudessem, que não existia na época, eles teriam jogado gasolina ali. Quando Deus não está, não tem gasolina que resolva. Mas quando Deus está, toda a água do mundo não impede o fogo de arder. Essa é a verdade. A água simboliza a confiança em Deus. O que parecia um obstáculo é um testemunho de fé. Mesmo diante das impossibilidades, Deus é capaz de fazer o extraordinário. Quarto lugar, o fogo do céu responde à oração da fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje você fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo, eu já sei, eu confio nisso, eu tenho certeza, para que este povo saiba que, Senhor, que Tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar a Ti. Quando Deus manifesta fogo, é para o seu coração voltar a Deus. Não é para te engrandecer. Não é para você ser o profeta da igreja, a profetisa da igreja. Não é para que você seja engrandecido. Ah, como Deus usa aquela pessoa. Não, a glória é toda dele. Sabe por que os profetas de Baal foram mortos depois? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é só dele. A glória é só dele. Glória a Deus, aleluia. Ele é Deus. Ele faz o impossível e não divide a sua glória com ninguém. Elias ora com fé e com simplicidade. Nada de coreografias, nada de pulos, nada de pantomimas. A autenticidade da oração vem de coração sincero que busca e confia no Senhor. A autenticidade da oração é a oração daquele que confia no Senhor e que busca a sua face. As orações devem ser fundamentadas na relação com Deus. Sabe por quê? Por isso que Jesus ensinou. A oração que Jesus nos ensinou, como é que ela começa? Pai Nosso. Não é Pai deles.
Não é Pai do céu, é Pai nosso. Indica a relação. Você só pode orar se você tiver relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com Deus, você não pode orar. Se Deus não é seu Pai, a única oração sua que Ele aceita é a oração de confissão, de arrependimento e convidando-o a se tornar seu Pai. Nenhuma outra oração Deus vai ouvir, a não ser a oração dos filhos. Os homens de Baal, sacerdotes de Baal não eram filhos, Elias era. Então Elias faz uma oração simples, mas cheia de fé, e Deus responde a sua oração. O fogo desce e consome tudo. Sacrifício, pedras, água, terra. Você já viu o fogo queimar terra? Ali queimou. Até a terra ao redor do altar sumiu. Sumiu junto com o altar. A pedra foi queimada, a pedra foi consumida. Porque o fogo do céu consome tudo que não é de Deus. Até as pedras, o seu coração empedernido, Deus vai queimar se você deixar. Deus respondeu visivelmente. O céu foi aberto e choveu o fogo do céu. A manifestação de Deus é sempre clara e inconfundível para aqueles que creem. E para finalizarmos, queridos, o fogo do céu leva o povo ao arrependimento. Eu já vi alguns avivamentos em algumas congregações. Língua estranha, profecia, visão, revelação, arrebatamento. Começou a acontecer um movimento. Tem um avivamento. O fogo de Deus está nessa congregação. Tinha 30 pessoas. 2 meses depois, continuava aquele fogaréu todo, mas tinha 30 pessoas. 2 meses depois, continuava aquele barulhão todo, aquele fogaréu todo, mas tinha 30 pessoas. 1 ano depois, continuava aquela agitação toda e tinha 30 pessoas. Não houve arrependimento, não houve conversão. Portanto, eu digo, à luz da palavra de Deus, não era avivamento, não era fogo do céu. Era fogo produzido pelo ser humano. E sabe o que aconteceu? 1 ano e meio depois, aquela congregação fechou. Por causa de fofoca, de maledicência, de pecado escondido. O fogo de Deus transforma. O povo cai de rosto em terra. Não há mais dúvida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O reconhecimento da soberania divina traz mudança de coração e de vida. O verdadeiro avivamento traz arrependimento e transformação. O verdadeiro avivamento provoca um arrependimento e uma humilhação na presença do Senhor. É isso que acontece. O verdadeiro arrependimento é fruto de um avivamento. A obra do Espírito Santo nos leva a reconhecer a necessidade de transformação. A idolatria é julgada. Os profetas de Baal são mortos. Deus é zeloso em proteger a sua santidade. Onde há fogo, há santidade e juízo. Queridos, uma vez, um presbítero mais antigo da Igreja Batista Independente de São Gabriel, estava em Rio Grande, tinha familiares de Rio Grande e foi participar de um culto de ceia. E Rio Grande, na época, a igreja pastoreada pelo saudoso pastor José Francisco Taborda. Não confundam com José Aldoir Taborda, que esteve aqui esse ano. Ano passado. Esse ano, né? Não, pastor José Francisco Taborda, um homem de Deus. E a igreja estava passando por um avivamento. E quando os diáconos foram distribuir os alimentos da ceia, Deus falou com o pastor Taborda. O Taborda foi lá no banco e disse para esse presbítero: aquela coisa de expor pessoas em público não é de Deus, gente. Aquela coisa de humilhar as pessoas publicamente, de apontar: ei, você aí de camisa floreada, você está em adultério, Deus está mostrando. Isso aí não é de Deus. Deus não age desse jeito. Há juízo, sim, mas há juízo com misericórdia.
Eu vi há pouquinhos dias, já volto para a história, não deixe esquecer a história lá de Rio Grande. Uma cantora foi cantar, e aí foi famosa, e atrás dela tinha uns 30 pastores. E ela foi cantar, e antes de cantar, ela disse: Deus me mostra que há alguém em pecado sentado aqui em cima. Aí o cantor foi sentar. Chamaram o pregador disse: eu não vou pregar essa noite. Irmã, vem cá. Se Deus mostrou que tem alguém em pecado, vai lá e fala com essa pessoa. Porque eu estava sentado aqui. Você disse que tem alguém em pecado, pode ser eu. Você jogou desconfiança e descrédito sobre todos que estão aqui. Então, se Deus falou, vai lá e confronta a pessoa. Ou então se retrate, Deus não falou coisa nenhuma. A obra de Deus é coisa séria. Aí, voltando lá para Rio Grande, o pastor disse: meu querido, você não vai participar da ceia aqui. Você vai para casa, vai procurar o seu pastor e vai contar para o seu pastor o que você está fazendo. Deus já me mostrou, eu sei que você sabe. E se você não procurar o seu pastor, se o seu pastor não me ligar, o pastor dele era meu pai na época, eu vou ligar para o seu pastor e contar para ele o que Deus mostrou a teu respeito. Você é líder na igreja lá, mas tua vida está em pecado. E você vem cometendo esse pecado há muitos anos, impunemente, e pregando, e apontando o dedo para os outros. Chegou a hora de você acertar a sua vida com Deus. E ele não participou da ceia, voltou para casa, procurou meu pai, confessou o seu pecado. Era algo muito grave, muito sério. Foi tratado, foi restaurado, passou por um longo processo de cura espiritual, de tratamento espiritual. Gente, isso é avivamento. Aleluia. Isso é avivamento. Tem profeta por aí em cima do altar vivendo em pecado e profetizando em nome de Deus. Isso não é avivamento. Então, meus queridos, nós temos que entender que Deus leva muito a sério isso. Eu sei que não é uma mensagem talvez que você quisesse ouvir no domingo à noite, mas é essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. É essa palavra que nós precisamos ouvir. Nós estamos começando a viver um avivamento. Nós estamos orando por um avivamento. Nós estamos clamando por um avivamento. E Deus vai começar a mover as estruturas que nós precisamos restaurar ao altar. Não adianta fazer barulho aqui, encher a igreja de gente vazia. Nós queremos uma igreja cheia de gente cheia do fogo do céu. Amém? A manifestação do Senhor traz libertação, mas também requer da igreja pureza e santidade. O fogo do céu não é apenas espetáculo, é um chamado à decisão. A santidade é uma entrega total. O fogo do céu não é só um espetáculo, ou não é um espetáculo, é um chamado à santidade, à pureza, ao arrependimento. Ele ainda desce sobre altares restaurados, sobre corações rendidos, e ainda atende orações fervorosas. Hoje, diante de uma geração que vive cocheando entre a igreja e o mundo, entre Deus e os ídolos que eles próprios levantaram, entre Deus e a idolatria do mundo, a igreja precisa se levantar e clamar como Elias: Senhor, responde para que esse povo saiba que Tu és Deus. Essa igreja precisa orar assim: Senhor, responde com fogo aqui, para que o mundo aí fora veja que Tu és Deus e está agindo aqui. Queridos, quando essa igreja for cheia do fogo do céu, milagres vão acontecer nessa cidade. Eu creio nisso. Eu tenho orado por isso. Eu tenho pregado isso. E eu vou ver isso para a glória de Deus. Eu vou ver isso para a glória de Deus. Vai chover fogo do céu. E com ele virá o confronto, a purificação, a restauração, a renovação e a esperança daqueles que forem queimados pelo fogo. Que possamos ser um povo, assim como Elias, que busca o fogo que Deus tem para enviar dos céus. Que o nosso altar, que a nossa vida esteja pronta para receber o fogo que Deus quer que arda em nossos corações. Inclina a sua cabeça, por favor.
Você quer fogo do céu na sua vida? Pastor, meu altar está em desordem. Meu altar está bagunçado. Você quer restaurar o altar da sua vida? Se você restaurar o altar, o fogo vai vir.